Agora, Yuri, a gente volta a falar sobre o cenário internacional. Vamos comentar novamente as falas, né, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou que definiu a estrutura para um acordo sobre a Groenlândia durante uma reunião com o chefe da OTAN. Ele também recuou das tarifas a países europeus, que estava prevista para entrar em vigor a partir de 1º de fevereiro. Sobre isso, a gente conversa agora com a doutora em Direito Internacional e professora da Ambra University, Priscila Caneparo. Que prazer, professora. Sempre a gente adora tê-la aqui conosco. Obrigada por estar aqui. Bom, de ontem para hoje, muita coisa mudou. Donald Trump, ele fez vários movimentos, vários recuos. Quero saber, o mundo pode respirar um pouco mais aliviado? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, Débora, vamos lá. A instabilidade do Trump faz com que a gente não consiga prever o que vai acontecer na próxima semana. Isso é fato. Porém, a gente precisa analisar que o que aconteceu hoje também é reflexo do que a Europa, ou como a Europa se posicionou nessa semana. Porque a gente precisa entender que até então a Europa estava quase que se curvando às vontades do Trump, com muito medo, com muita diplomacia tradicional, a partir de uma diplomacia pública, aquela diplomacia da conversa, do diálogo. Mas a gente sabe que o Trump entende isso como fraqueza. E gente fraca ou instituições fracas, países fracos, o Trump não respeita. Por conseguinte, ele se sente no direito, ele se sente, enfim, na prerrogativa de fazer cada vez mais pressão, inclusive impor uma tarifa adicional de 10% para aqueles estados que ousarem defender ou falarem que vão defender a Groenlândia. Nesse último momento, de ontem para hoje, a Europa mudou seu posicionamento. Teve um posicionamento muito mais vertendo para o lado brasileiro e para o lado chinês, que é um posicionamento firme, um posicionamento de suspender todo e qualquer acordo que tenha sido feito em relação ao tarifaço do Trump e falar: enquanto houver essa disputa em relação à Groenlândia, enquanto você ficar nos tarifando indefinidamente, nós não iremos mais negociar acordos comerciais e tarifas com você, Donald Trump. Dentro dessa perspectiva, essa é a primeira leitura que a gente tem que ter em mente. A situação que volta justamente para essa questão é o ponto do secretário-geral da OTAN. O secretário-geral da OTAN, a gente precisa lembrar, ele é um grande admirador do Trump e ele sempre tem uma diplomacia, uma fala muito abrandada com o Trump. Quem se reuniu com o Donald Trump não foi o primeiro-ministro da Dinamarca, não foi o Emmanuel Macron, não foi o primeiro-ministro, né, de fato, inglês, mas foi o secretário-geral da OTAN. O secretário-geral da OTAN tende a colocar um pouco de panos quentes, principalmente nessa dicotomia de entendimento e de pretensões entre a União Europeia e entre, efetivamente, o Donald Trump, entre os Estados Unidos. Então, com certeza, a fala que vem hoje do Donald Trump, apaziguando um pouco os ânimos, falando que não quer usar força militar na Groenlândia, vem, de fato, dessa reunião que ele teve com o secretário-geral da OTAN e, principalmente, da posição europeia. Só que agora, Débora e Yuri, fica o questionamento: o que está dentro desse projeto de acordo? Porque, de fato, existem diversas linhas que a gente pode observar aqui ou prospectar em um suposto acordo com a Groenlândia. Pois é, aí, Priscila, não fazendo futurologia, mas também traçando um pouquinho desses cenários, me chamou a atenção também o fato dessa baixada de poeira, digamos assim, de Donald Trump ter ocorrido depois da reunião com o secretário-geral da OTAN, não só pelos aspectos de empatia pessoal que de fato parece haver entre ambos, mas pelo fato de parece desprezar, não desprezar, mas colocar em um segundo plano os chefes dos outros estados, dos países europeus, que inclusive seriam tarifados, e colocar num outro patamar a aliança militar, que é a OTAN. O quanto que isso denota uma preocupação de fato mais voltada para as questões de defesa, ou isso não necessariamente tira dos interesses de Donald Trump, por exemplo, os minerais raros que há na Groenlândia, a despeito dele ter negado que haja esse interesse da parte dos Estados Unidos?
Bom, Yuri, aqui são diversas leituras que a gente precisa fazer. A primeira leitura, então, eu vou fazer em relação ao que você pontuou, a segurança da Europa. A segurança da Europa, de fato, ela é muito voltada para a questão do estabelecimento da OTAN no pós-Segunda Guerra Mundial. Por que eu falo isso? Porque, basicamente, a Europa não se militarizou, a Europa não se preocupou em formar exércitos nacionais no pós-Segunda Guerra, porque ela sabia que existia o artigo 5º da OTAN e que, de fato, basicamente, a gente tem o quê? A gente tem a maioria do financiamento da OTAN advindo dos Estados Unidos. A gente costuma falar que, inclusive, o estado do bem-estar europeu, o desenvolvimento socioeconômico da Europa, se deve por essa questão da OTAN. Então, é uma preocupação legítima da Europa, porque ela não conseguiu se armar, ela não conseguiu fazer esse dispêndio orçamentário ainda em forma militar, para contrapor esse papel da OTAN. E a gente sabe que o Trump é um exímio crítico da OTAN. Então, existe essa preocupação. É inegável, principalmente porque, nesse momento, diferentemente da era Trump 1, nós temos uma guerra no continente europeu, Rússia versus Ucrânia. E ninguém sabe quais são as pretensões territoriais do Putin a partir da Ucrânia. Esse é o primeiro ponto. Já o segundo ponto, Yuri, a gente precisa retomar também a década de 50, que, de fato, os Estados Unidos têm um acordo com a Dinamarca prevendo a possibilidade dos Estados Unidos terem bases militares na Groenlândia e fazer a proteção da Groenlândia. Os Estados Unidos hoje só têm uma base militar na Groenlândia porque eles querem. Se eles quiserem aumentar o nível de bases militares, eles podem, de fato. Esse é um ponto importantíssimo. E também a gente precisa lembrar, dentro desse aspecto, que a Groenlândia ela tem 3 interesses para o Trump. Primeiro interesse, cunho pessoal, porque os Estados Unidos, em 4 de julho, faz 250 anos de independência e o Trump quer cunhar seu nome na história e ele entende que cunhar seu nome na história é conquistar mais território. O Trump tem um pensamento do século XIX, basicamente. Segundo ponto, um ponto econômico, que é justamente prever a questão de exploração de terras raras prospectas, que se porventura houver o degelo da Groenlândia, a gente pode observar que a Groenlândia só vai perder para a China em detenção de terras raras, minérios raros. E o terceiro ponto é a questão geoestratégica da Groenlândia. A gente sabe que o degelo também vai facilitar o Ártico ter rotas comerciais facilitadoras justamente desse comércio internacional, externo, que os Estados Unidos têm com a maioria dos países do mundo. Então, são pontos que a gente ainda não sabe se vão estar no acordo ou se, de fato, os Estados Unidos conseguiu comprar a Groenlândia. Eu acho pouco provável, mas advindo do Trump, não acho impossível. Então, a gente tem que aguardar maiores informações. Sempre bom te ouvir, professora. Nós conversamos com Priscila Caneparo, que é doutora em Direito Internacional e professora da Ambra University. Professora, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, bom trabalho para vocês, boa tarde.